Fala galera, beleza? Professor Heitor Simões aqui na área com raciocínio lógico, Polícia Penal de Minas Gerais, nossa prova já está chegando, batendo na porta. Então hoje a gente vai ver um tópico que muitas vezes é negligenciado nos estudos, que são as sequências, beleza? Então a gente vai trabalhar algumas sequências aleatórias e também aquela que tem ali repetições de figuras e de letras, que existe ali uma metodologia de resolução na hora da sua prova, beleza? Deixei aqui o meu Instagram para a gente trocar uma ideia lá, entra lá, vamos conversar sobre concurso, sobre raciocínio lógico, enfim. Para quem não me conhece ainda, antes eu fui policial militar aqui no estado de Minas Gerais, depois passei em um outro concurso público federal e hoje estou atuando aí na área de segurança pública, beleza? Pessoal, aqui a nossa primeira questão na tela, sem mais delongas para a gente resolver. Como eu falei, a gente vai ver dois estilos de questões. O primeiro deles falando sobre ou discutindo a ideia de sequências aleatórias e o segundo, aquele que tem uma metodologia de resolução. Então, olha só, observe os termos da sequência a seguir. Eles foram obtidos sucessivamente segundo determinado padrão. 3, 7, 15, 31, 63, 127. O sétimo número dessa sequência é... Pessoal, primeira coisa, escreva, tá? Escreva na sua prova, teste as hipóteses. Se você ficar tentando bater o olho e enxergar as suas de cabeça, pode ser que demore um pouco mais. Então escreva, vem aqui e faça assim, ó, 3, 7, 15, 31, 63, 127. E eu quero saber o sétimo termo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Realmente vai ser esse camarada aqui. Beleza? Como que eu gosto de resolver esse tipo de exercício? Por onde eu começo? Geralmente de trás para frente. Eu vou buscando as relações que existem entre esses números. Então aqui de cara eu consigo entender o quê? Olha só, 63 e 127, uma relação que pode existir é a subtração, obviamente, ou a soma nesse sentido, né? Quando eu somo aqui 64, confere? 64, eu vou encontrar esse valor. Beleza. Agora qual é a relação que existe entre 31 e 63? Só um parênteses antes. Aí você fala assim, Heitor, mas esse 64 representa o quê? Ainda não sei. Vou ver. 31 e 63. Aqui eu tenho 32. Aqui eu já consigo começar a enxergar um padrão. Perceba que eu tenho aqui uma multiplicação por 2, 32 e 64. Vamos ver se isso se mantém. 15 para 31, eu somei 16. Opa, 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Beleza, vamos ver se o padrão se repete. 7 para 8, 7 para 15, 8. 8 vezes 2, 16. Beleza, 3 para 7, 4. Então, olha só, 4 vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. 64 vezes 2 dá quanto? 128. Então, 127 mais 128, 255. Gabarito. Letra D na nossa primeira questão. Perceberam que não tem uma metodologia, né? É bater o olho aí e tentar enxergar o padrão que o examinador está cobrando de você. Nesse caso, aí era com somas e sempre multiplicando por 2 as nossas somas. Beleza, moçada? Tranquilo? Vamos ver outra questão. Questão de número 2. Fala o seguinte. Os seguintes números estão dispostos em uma sequência 1, 3, 2... 5, 4, 8, 7, x. Assinale o valor de x para que o próximo termo obedeça a sequência. Então vamos lá. 1, 3, 2, 5, 4, 8, 7 e x. Beleza? Vou começar de trás para frente. Então aqui, ó. Deixa eu colocar de azul aqui. Aqui eu consigo ver menos 1. Daqui para cá, eu tenho o quê? Poderia ser menos 4.
mas também tem a possibilidade de multiplicar 4 por 2. Beleza, não vou fazer nada. Só que aqui, ó, eu consigo enxergar isso aqui, menos 1 de novo. Aqui eu não consigo ver nada, beleza? Mas aqui eu tenho menos 1. Então, de 3 para 2, menos 1. De 5 para 4, menos 1. De 8 para 7, menos 1. Beleza? Agora, olha só. De 2 para 5, mais 3. De 4 para 8, mais 4. Então, aqui na primeira, vamos ver se bate, mais 2. Então, olha só. O que ele faz? Dois padrões diferentes. Primeiro, ele sempre vai somando. 2, acrescenta um 3, acrescenta outro 4. E entre o par e o ímpar, por exemplo, entre o elemento 2 e 3, ele tira 1. Entre o elemento 4 e 5, ele tira outro. E entre o elemento 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ele tira outro. Aqui, obviamente, ele vai seguir qual padrão? Mais 2, mais 3, mais 4, menos 1 aqui, mais 5. Portanto, 7 mais 5 igual a 12. X é 12. Gabarito, letra A. Gabarito, letra A. Beleza? Conseguimos enxergar o padrão. E aqui um ponto importante. Perceba que na sua prova, o examinador pode colocar vários padrões diferentes na sua prova. Nesse caso, o menos 1 fez pouca diferença para a gente, é verdade. Mas imagine que ele estivesse cobrando aqui, na verdade, não o termo X, mas ele estivesse cobrando o termo Y. Como que você resolveria? Você teria que colocar aqui, ó, menos 1. Então, seria 11. Beleza? Seria o 12 menos 1, 11. Tranquilo? Então, muita atenção nisso. Pode vir com mais de um padrão de cobrança, na verdade, né? Mas aí, nossa questão, gabarito, letra A. Beleza? Gabarito, letra A. Vamos para a terceira questão. Olha só. Na sequência numérica, 71, 73, 75, 78, 81, 86, 91. O número que sucede o 91 é... Então, olha só. 71, 73, 5, 8, 81, 86 e 91. Eu quero saber o que sucede, então eu quero saber o valor de X. Vamos lá. Ó, de trás para frente. De 86 para 91, somei 5. Confere? De 81 para 86, eu também somei 5. Aqui não. De 78 para 81, eu somei 3. De 75 para 78, eu também somei 3. Beleza. O que eu tenho aqui? Números ímpares até o momento. Números ímpares. Somei 2 vezes, depois 2 vezes. Vamos ver aqui, ó. 73 para 75, 2. Opa! A ideia dos números ímpares já foi por terra, não cabe mais. 71 mais 73, 2. Aí você vai ter que entender o que o número 2, o 3 e o 5 têm em comum. Eles são números primos, ou números que são divisíveis apenas por 1 e por eles mesmos, ou eles próprios, né? Eles próprios. Então, ó, qual é o próximo número primo? 2, 3, 5, 7. Então, aqui, ó, mais 7. Então, eu tenho aqui 91 mais 7 igual a 98. Gabarito, letra C. Então, olha só, a gente criou aqui, além das somas, eu tinha que ter qual conhecimento? Do que era um número primo e identificar esse padrão aqui dos números primos. Portanto, o gabarito da nossa questão está aí, letra C, Charlie. Beleza? Essa foi a nossa terceira questão. De novo, aqui nessa primeira parte, a gente viu várias formas ou padrões que o examinador colocou para a gente. Não tem uma metodologia de resolução, né? De novo, o que eu faço? Como eu faço? Sempre tento relacionar de trás para frente.
e vou construindo as ideias aos poucos, beleza? Se você tem outra metodologia de resolução, não tem problema. Aqui, na verdade, não tem maneira correta de se resolver. O mais importante é chegar no lugar certo, beleza? Agora a gente vai ver outra ideia de sequências. Quando eu consigo relacionar o número de elementos com a posição que eu estou querendo. Geralmente esse tipo de questão vem com repetições de figuras ou letras. Como é que é isso? Eu sempre vou buscar o quê? Duas coisas. O número de elementos que se repetem e a posição. E vou fazer o quê? Eu vou relacionar isso por meio de uma divisão. Como? Qual divisão? Vou pegar a posição e dividir pelo número de elementos que eu tenho. Beleza? Aqui, esse valor vai significar para mim o quê? A quantidade de ciclos completos ou de repetições que eu tive. E se depois dessa conta sobra para mim um resto, esse resto significa para mim o quê? A quantidade de casas, por assim dizer, que ainda vai andar, beleza? Então o resto aqui é muito importante, muita atenção nele, beleza? Você vai entender melhor o significado de cada um quando a gente fizer a nossa questão, mas pega essa ideia, eu sempre relaciono a posição com a quantidade de elementos. Então olha só, um funcionário da fábrica da Imbel de Juiz de Fora pensou em pintar uma faixa decorativa no muro externo da fábrica com o motivo abaixo: Imbel JF, Imbel JF, Imbel JF. Mantendo esse padrão, a letra de número 500 dessa faixa será. Então a gente vai relacionar a quantidade de elementos que estão se repetindo no grupo, né? Então olha só: Imbel JF, Imbel JF, Imbel JF. Opa, aqui a gente tem o nosso padrão de repetição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu tenho 7 elementos. De novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa é a quantidade de elementos. Qual é a posição que eu estou buscando? A de número 500. Como que eu vou relacionar essas duas ideias? Por meio da nossa divisão. 500 dividido por 7. Então, olha só, 50. Aqui, 7 vezes 7, 49. Sobra 1, desce o 0. Vezes 1, 7, sobra 3. De novo, o que é que esse 71 significa? A quantidade de repetições ou de ciclos completos, ou seja, 1 ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4, 5, 6, 71. Foram 71 completos, mas eu ainda tive um resto. 3. O que é que esse 3 significa? Significa que depois de finalizado uma repetição, ele ainda caminhou mais 3 casas. Então, olha só, ele começa novamente assim, ó. Imbel. Beleza? Só que ele para no B. Por quê? 3. 3. Qual é o nosso terceiro termo aqui? O B. Então, a letra de número 500, na verdade, é a letra B, que no nosso enunciado está como alternativa A. Cuidado pra você não marcar a alternativa B, né? Achou o B lá, mas não é a alternativa B, é a letra B. Portanto, a alternativa A. Beleza? Sempre relacionando elementos com as posições, pessoal. Elementos com as posições. Então, vamos lá. Vamos fazer outro exercício aqui. Exercício número 5, agora de figuras. Fala o seguinte: considere as primeiras figuras de uma sequência. Nessa sequência, aqui estão as figuras. Nessa sequência de figuras, a figura 10 é igual a 4, a 11 é igual a 5, a 12 é igual a 6, e assim por diante. Dessa forma, a figura 521 será. Figura 521. Então, a posição que eu quero é essa ali. Tenho que descobrir a quantidade de elementos. Aí eu pergunto para você, quantos elementos eu tenho aqui? Quantos elementos
é a repetição do meu grupo. Muita atenção, porque uma das maneiras que a banca tem de complicar esse tipo de exercício é tentar enganar vocês enganar você na relação de quantos elementos você tem. Olha aqui, a figura 1 não é igual à figura 7, a figura 2 não é igual à figura 8, a figura 3 não é igual à figura 9, e a figura 10 é igual a 4, a 11 é igual a 5, a 12 é igual a 6. Então, na verdade, a quantidade de elementos que eu tenho, 6. Essa segunda parte aqui, ou essa parte aqui, já é a minha segunda repetição. Então, na verdade, aqui eu tenho 6 elementos. Então, moçada, muita atenção em quê? Muita atenção em quê? Em identificar quantos elementos você tem, beleza? Como é que eu relaciono isso? Dividindo a posição pela quantidade de elementos. 6 por 52, aqui eu vou ter 8, não é? 8. 8 vezes 6, 6 vezes 6, 36, 42, 48. 52 menos 48, 4. Beleza? Desce 1. Aqui, 6, porque aqui eu tenho 36. Sobra 5. De novo, o que é que esse 86 significa para mim? A quantidade de repetições ou ciclos completos, da forma como você quiser entender. Significa o quê? Que essas 6 gravuras aqui, ou esses 6 elementos, se repetiram completamente 86 vezes. Mas ainda sobraram 5 que caminharam além da última repetição. Então, qual é a figura? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser a nossa figura 5. Onde que está a figura 5 aqui dentro das nossas alternativas? Gabarito, letra C. Beleza? Sem estresse, né? Tranquila a resolução desse exercício quando a gente consegue identificar quantos elementos tem e a gente consegue relacionar com as posições. Portanto, gabarito dessa nossa questão, letra C. Vamos fazer mais uma aqui para a gente fixar esse conhecimento e não errar ele se ele cair na nossa prova, beleza? Essa aí, a próxima questão vai ser a de número 6. Questão de número 6. Fala o seguinte. Certo arquiteto planejou colocar no aeroporto da cidade uma faixa muito comprida com as seguintes letras em sequência, mantendo sempre o mesmo padrão. Salvador, Bahia, Salvador, Bahia, Salvador, Bahia. A letra que ocupa a posição de número 500 dessa sequência é, então vamos lá, sempre elementos com posição 500. Quantos elementos eu tenho? Vou identificar. A repetição é Salvador, Bahia. Salvador, Bahia, Salvador, Bahia. Quantos elementos eu tenho? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, eu tenho aqui 13 elementos, beleza? Como que eu relaciono? Dividindo 500 por 13. Vezes 2, 26, vezes 3, 39. 39. 50 menos 39. Aqui eu vou ter 1. Vai sobrar 11. Desce o 0. Aqui por 3, por 13, 8. 130, 117, 104. Sobra, portanto, aqui 6. Sobra 6, beleza? De novo, esse 38 representa para a gente o quê? As repetições. E esse 6 representa para a gente o quê? Esse resto aqui representa para a gente o quê? A quantidade que ainda caminhou. Então, eu vou lá na minha repetição e vou ver, olha só, qual que é o elemento de número 6 dentro da minha repetição. Vamos lá, se caminhou mais 6 vezes, vamos fazer aqui, ó. 2, 3, 4, 5 e 6. Salvador,
Então, na sexta posição, meu sexto elemento vai ser a letra D. Letra D, que nesse caso está na alternativa C. Charlie, cuidado para você não marcar a alternativa D. Portanto, gabarito da nossa questão, letra C, porque está ocupado a posição de número 500 pela letra D, delta. Beleza, moçada? Essa metodologia aqui você sempre vai utilizar quando pede uma posição de uma repetição de figuras ou de letras. As de números geralmente não tem um padrão de cobrança da banca, a gente vai ter que descobrir aí o que o examinador está querendo da gente, beleza, moçada? Muita questão, tá? Faça muitas questões para que você entenda cada vez mais as formas de cobrança, para que o seu olho fique mais treinado e consiga enxergar de maneira mais rápida a ideia que o examinador está cobrando de você. A metodologia é fixação. Quanto mais você fizer, mais você vai estar apto a fazer isso na hora da sua prova. Beleza, moçada? No mais é isso que a gente tinha para trabalhar hoje. Um forte abraço e até a próxima.